Muito bem, voltamos ao vivo no Conecta News nessa manhã do dia 7 de outubro de 2020, dando seguimento à nossa sequência de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice da nossa região. O dia de hoje é dia de Fagundes Varela e no segundo bloco, por ordem alfabética, Nelton Conte e Rogério Binda estão presentes ao vivo aqui conosco no estúdio. Bom dia, candidatos. Relembrando aos nossos telespectadores que o nosso eixo de entrevistas segue temas específicos e as perguntas são as mesmas para todos os candidatos. Os candidatos dispõem de 30 minutos improrrogáveis para responderem as questões e também exporem as suas considerações. Então, exatamente às 9 horas e 57 minutos, eu inicio a sequência com os candidatos Nelton e Rogério. Candidatos, um bom dia para vocês. Eu peço que inicialmente façam a sua apresentação para o público que nos assiste. Bom dia, Tiago, agradecemos o espaço que a Conecta nos dá para poder estar nos comunicando com a comunidade regional, afinal a abrangência de vocês é muito grande, e principalmente poder estar conversando com a comunidade de Fagundes Varela, que é o nosso público principal, para quem a gente nos comunica principalmente hoje. Tá? Quero saudar o Rogério também, nosso parceiro de caminhada, nosso parceiro de desafio, de proposta. Então. Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o Rogério Binda, tenho 41 anos, sou natural de Fagundes Varela, morei lá, trabalhei lá, me formei, fiz faculdade na UCS, inclusive estudei aqui em Nova Prata, me formei em administração. Hoje, atualmente, eu trabalho com o Grupo FASUL, eu faço parte da gestão e administração do Grupo FASUL. E, que nem o Nelton falou, agora estamos aqui concorrendo à Prefeitura de Fagundes. Essa boa dupla aqui. Muito bem. Candidatos, a primeira pergunta que a gente faz para vocês. Emprego e renda. Quais são as propostas do plano de governo que vocês trazem para fomentar a geração de emprego, para aumentar a renda da população de Fagundes Varela? Quais são as expectativas que vocês têm? Tiago, como professor na área de economia, na área de contabilidade, a gente tem um olhar muito presente para essa questão econômica, para essa questão de geração de emprego e renda. Então, na realidade, nós temos 3 focos, ou 3 eixos principais nessa proposta de geração ou manutenção de empregos e ampliação de renda. A primeira delas, não na ordem, mas na apresentação, na ordem de importância, mas na apresentação, é a questão de fortalecer a indústria e o comércio local. Nós tivemos um momento de pandemia agora e Fagundes Varela, nesse período todo, conforme dados do CAGED, não teve perda de empregos. Nosso estoque de empregos aumentou, tínhamos 412 empregos no início do ano, agora estamos com 419 no final de agosto. Então isso mostra a pujança, talvez quem não nos conheça tão a fundo, parecer números não tão significativos, mas proporcional à população de Fagundes e proporcional à população ativa, é um número bastante expressivo. Então nós temos essa preocupação que essas empresas então se mantenham, que esses empregos se mantenham e que a gente aumente o valor de renda desses empregos. Também temos no município, dados também de final de agosto, 98 microempreendedores individuais. Temos mais de 120 empresas, entre microempresas, empresas de pequeno porte, empresas de médio porte. Então nós temos que fortalecer essa relação com essas empresas, com esse segmento. Para isso, principalmente, nós vamos instituir o quê, então? Nós queremos que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico esteja atuante. Temos que ter um titular da pasta. Hoje a Secretaria não tem um titular efetivo, tem alguém que responde pela pasta. Então, dada a dimensão desse segmento, pensamos que não pode ficar essa pasta desassistida. E esse titular da pasta, na nossa concepção, tem que ser um profissional com visão empreendedora.
Ele tem que sair da área administrativa, da área burocrática interna e estar lá fora. Ele tem que estar lá conversando com as empresas, dialogando com as empresas, que ele tenha uma concepção de atuação regional, conversando com Câmara de Indústria e Comércio, buscando contatos com o Sistema S, SEBRAE, SENAI, mantendo contato com as universidades, com os seus parques tecnológicos. Hoje a inovação, que é a marca do nosso plano de governo, ela não é mais uma opção você inovar. Ela é uma obrigação você inovar. A mudança, ela não é mais uma questão de escolha. Então esse é um grande eixo que a gente tem. Então a gente tem um programa que a gente denominou que inovar é preciso, o negócio é inovar. Então nós vamos fortalecer muito essa relação, porque a gente quer ter empregos no nosso município com um valor agregado elevado. Né? Nosso interesse é que esses empregos, essas empresas que já estão no município, elas tenham essa atuação com valor agregado, né? Que tem um destaque nesse sentido. Um segundo eixo que a gente tem como base é a questão do turismo. Né? O turismo, falava-se há 10 anos, parecia utopia para a nossa região. Não, o turismo é uma questão de Gramado, é uma questão de Canela, não vai... E a gente percebeu que em uma década essa concepção mudou. Ele está consolidado na nossa região, o turismo, né? E infelizmente Fagundes Varela não entendeu que esse seria um caminho. Por que não entendeu? Porque hoje Fagundes Varela é o único município da nossa micro-região que não está integrado a nenhuma rota, a nenhum projeto turístico. Né? Nós temos a Atuacera, nós temos aqui Nova Prata, Veranópolis, né? Com seu programa Termas e Longevidade, temos Cotiporã, né? Criando agora, também inserida a Atuacera, mas com um novo programa Águas e Vales, lá interligando com Dois Lajados, interligando com São Valentim. Temos Vista Alegre do Prata, com caminhos integrados, né? Projeto de turismo integrando com Guaporé, e Fagundes Varela, infelizmente, não está interligado a nenhum projeto regional. Então nós temos, o primeiro passo é integrar. Nós nos inserirmos nesse processo. Mas só isso não é suficiente, né, Rogério? Até porque, Nelton, o turismo ele gera renda para o município, né? Claro. E a gente precisa de renda, né? O município, o comércio precisa gerar renda. Gerando renda, gera dinheiro. Dinheiro gera felicidade. E com felicidade e sorriso no rosto, bastante problemas deixa de existir. Ou se resolve bastante problemas, né? Então, eu acho que o turismo é fundamental, sim. Isso. Né? Perfeito, Rogério. E seguindo um pouquinho, né, Tiago, só para concluir essa pergunta, concluir esse primeiro tópico, a gente, para gerar turismo, então nós temos que ter essa inserção regional, mas também nós pensamos que nós temos que batalhar pelos acessos que Fagundes Varela tem que ter. Nós temos o acesso asfáltico pela RS 355 até Fagundes, mas a RS 355 ela segue por Vista Alegre, junta com a 441, que vai ser com Guaporé. Então, para nós, esse corredor ela é importantíssimo. Então, a gente sabe que Vista Alegre está batalhando, né, com a questão... A 355 ela é a única rodovia aqui próxima que tem projeto aprovado já. Projeto do Dyer aprovado. Sabemos que o município de Vista Alegre está atualizando esse projeto. E nós vamos inserir com Vista Alegre para pleitear, não é pleitear, é batalhar com o governo do estado para que essa rodovia esteja pronta. Também temos a questão da interligação de Fagundes aqui com Nova Prata. Né? Nós temos asfalto até a comunidade de São Judas e até a linha Bento Gonçalves, se não me engano, lá, né? Uhum. Bom, é na linha que vem de São Liberal lá, né? Faltam apenas 2 quilômetros. Então, Fagundes não pode abrir mão de ter essa interligação, porque o caminho asfáltico é o que chama as pessoas. Eu tenho que ir a Fagundes, tem coisas legais lá. Né? Temos potencial lá, mas tem que pegar a estrada de chão. Isso já é uma retração. Então, são projetos que a gente tem, porque a gente entende que o turismo, Fagundes é um povo trabalhador, mas Fagundes também tem um povo muito amistoso, muito simpático. Temos na culinária um potencial muito grande. Temos nas agroindústrias, que nós queremos fortalecer, também ligada ao projeto turístico muito forte. Queremos criar a Casa da Agroindústria Fagundense, que seja a nossa imagem, e a partir dela criar um selo de identidade da agroindústria que vai vender nossa imagem para toda a região. Então temos um potencial muito forte.
E o terceiro ponto nessa questão de geração de emprego e renda, que é a vocação do nosso município, é a agricultura. Nós não vamos deixar, de nenhum modo, é o nosso carro-chefe, a agricultura é a nossa vocação histórica em Fagundes. Então nós vamos estar dando todo o apoio necessário. Temos um projeto de impulsão agropecuária, que foi constituído lá em 2009, a qual eu estava como secretário da Fazenda, pude participar da comissão que estudou, que elaborou esse projeto. Então, nós vamos fortalecer, nós vamos manter o projeto de impulsão agropecuária, né, Rogério? Isso. E, diante disso, poder também aprimorar. Você vê que a gente já passou uma década, os tempos, né, vão exigindo melhorias. Isso. Perfeito. Na verdade, a gente mantém com certeza, né? Esse é o nosso plano. A gente se propõe a melhorar sempre, né? Eu acho que esse é o caminho. E a gente pretende também a se preocupar e dar uma atenção especial ao pequeno produtor, né? Ele também faz parte do nosso município. E eu acho que a gente precisa olhar ele de uma forma diferente. Ele é importante tanto quanto o produtor que tem capacidade de produzir mais, né? Então esse é um assunto, é um tema que a gente se propõe a ter bastante cuidado e a brigar e a batalhar bastante por isso. Candidatos, próximo passo que a gente tem, administração pública. Qual é a ideia do plano de governo de vocês para tornar a máquina pública mais eficiente na prestação de serviço ao cidadão com economia do recurso público? Tiago, na administração pública, né, é um tema que a gente gosta bastante, que a gente tem proximidade com ela, né, há muito tempo. E a gente tem a concepção, tem um slogan de uma importante instituição de ensino aqui da nossa região, né, que se chamava Pés na Região e Olhos no Mundo. Perfeito. Né? E nós temos pés em Fagundes Varela, nós temos que cuidar do presente, das ações do dia a dia, mas não temos que deixar de olhar para o futuro. As ações que nós vamos tomar agora, elas podem impactar e vão impactar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, nossa primeira questão é ter uma equipe que tenha um olhar de comprometimento. Então, nós vamos nos assessorar de profissionais com esse olhar, com visão de planejamento. Queremos sair muito da questão da intuição do administrador. Eu vou pensar num dia, vou fazer no outro. Não. Então, nosso pensamento ele é no planejamento, né? Nós temos essa preocupação de pensar a cidade no momento, mas pensar o município também a médio e longo prazo. Para isso, nós temos algumas questões importantes. Primeira é criar o nosso núcleo de planejamento da cidade. Nós temos uma cidade, né, que tem, depois a gente vai falar em infraestrutura, que é um outro bloco que vocês vão trabalhar com a gente, né, que vem crescendo em termos de urbanismo, em todos os aspectos, mas, por exemplo, nós não temos nenhum arquiteto dentro da nossa prefeitura, não temos nenhum urbanista dentro da nossa prefeitura. Como pensar uma cidade sem um olhar urbanístico? Temos um engenheiro que vem em tempo parcial. Então, penso que estamos fragilizados no aspecto de planejamento, no pensar, em utilizar as tecnologias de informação. Né? Hoje as tecnologias de geoprocessamento, georreferenciamento evoluíram demais, né? Então nós não podemos pensar isso de forma de não utilizar esse potencial. Então a inovação, né, na gestão pública, ele é um passo importantíssimo. Então a criação do centro de planejamento para nós é fundamental. Outro ponto, né, de pensar e planejar a administração pública que nos preocupa é a questão relacionada à gestão fiscal. Né? O município, a gente sabe da crise econômica que se avizinhou, né? O ano que vem é um ano de incertezas, um ano bastante delicado ainda, e a gente estava analisando a LDO que o governo atual mandou lá para o Legislativo e ela foi aprovada, e na LDO não temos nem um centavo de investimento com recurso próprio. Quer dizer o quê? Toda a geração de arrecadação que nós temos, ela praticamente mantém a máquina pública. Então, se nós ficarmos nessa mesma estrutura, nós vamos passar 4 anos apenas trocando figurinha. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Um grande lastreamento, um grande mapeamento de todas as nossas despesas. Não é pela receita que a gente vai conseguir arrecadar ou melhorar essa situação. Nós sabemos que temos gastos na nossa vida, como em todas as áreas, né, que são supérfluos,
temos gastos que são necessários e temos gastos que são prioritários. Então nós vamos ter que mapear isso. O que é prioritário não se muda. Não tem como. Mas nos demais nós vamos ter que analisar. Então temos esse pensamento, né, de inovar. A gente sempre usou muito a tecnologia de informação, a transparência pública. Então esse vai ser um cerne, vai ser um norte da nossa administração. Tchau. Candidatos, uma outra questão. 2020 trouxe para nós, por óbvio, uma realidade impensada até então. A pandemia impôs novos costumes, novas formas de se tratar e principalmente de se distanciar. A questão pública também ficou muito latente com a administração da saúde pública. O que o plano de governo de vocês pretende oferecer para a saúde pública de Fagundes Varela a partir do ano que vem? Tiago, como tu traz, quando nos passaram o roteiro, né, o que traz de lição? A lição é que nós temos que aprender que isso talvez seja um cotidiano. Se a gente for buscar na história, né, essas crises sanitárias globais, a última que nós tínhamos tido lá no início do século foi a gripe espanhola, lá em 1919. 18, 19. Exatamente. Né? E aí, nós tivemos, depois de 90 anos, H1N1. Tivemos crises pontuais, a crise da Coreia em 68, mas não de escala global. Então, em 2008, 2009, tivemos H1N1. Então, 90 anos depois. 10 anos depois, temos a Covid-19. Então, essa integração de mercados mundiais, essa conectividade mundial, faz com que a gente se preocupe, que talvez isso seja uma constância. Que isso não é uma questão passageira. Passou-se a crise, acabou a crise, volta-se à normalidade, daqui 20 anos, 30, não sabemos. Não. Nós temos que pensar agora que isso é uma preocupação diária nossa. Então, dentro disso, por exemplo, os centros de contingência da Covid, para mim, ele vai ter que ser permanente. A integração entre a área da saúde, a área da educação, a área econômica, enfim, todas as áreas do município, elas têm que ser permanentes. Eu assisti uma reportagem de vocês, não me lembro o dia que passou, foi uma entrevista com os secretários da Fazenda aqui de Nova Prata e de Veranópolis. E eu lembro de uma fala do secretário da Fazenda de Veranópolis que eu achei muito importante. Né? Nós aprendemos a trabalhar de forma integrada. Nós aprendemos a trabalhar de forma integrada. Ou seja, nós não podemos pensar de forma isolada. Isso é um problema da saúde, isso é um problema da educação, isso é um problema de finanças. Não, nós temos que saber trabalhar de forma integrada. Então, nossa primeira preocupação, Tiago, né, para essa questão da saúde pública é ter presente isso. Nós vimos ontem, né, hoje nós estamos no dia 7, foi ontem, dia 6, que o Conselho Nacional de Educação prorrogou, né, até 2021 as aulas online. Então, se eles, né, que é um órgão de instância superior, têm essa percepção que até 2021, até o final de 2021, no caso, né, então é porque eles têm informações privilegiadas. Então, nós temos muita preocupação para iniciarmos o ano que vem, né, com a segurança, em todas as áreas, educação, saúde e todas as áreas do município. Mas, além disso, né, como tu falas da saúde pública, nós temos também algumas outras ações, algumas não, temos programas, como a gente referendou no plano de governo, que são importantes para o município, estão consolidados e a gente quer manter, mas também pensamos que alguns pontos nós temos que evoluir. Por exemplo, médico residente no município. Né? Nós não temos um médico residente. A administração optou, né, atualmente por fazer um contrato, né, a contratação de médico através de um contrato de empresa, e pensamos, a ideia pode ter sido positiva, mas o resultado não foi legal. Em 2 anos que faz esse processo, já houve troca de 3 vezes de médico. Então, o médico, na nossa visão, né, quando a gente fala em saúde da família, o médico tem que conhecer a tua cidade. Ele tem que conhecer o histórico das pessoas, ele tem que conhecer o histórico da tua família. Né? Ele não é um carimbador de consulta ou de exames. Né? Então isso se dá com um tempo, isso tem que criar essa identidade. Então, apesar de ter todo acesso aos protocolos, ter todo acesso aos procedimentos, o contato, a vivência, ele é importante. Então, nossa batalha é para buscar médico com perfil que tem essa intenção de criar carreira no município,
pensamos que poderemos conseguir. Também temos uma preocupação com a questão dos idosos. As estatísticas mostram que nós temos uma ampliação gigantesca, né, gigantesca. A árvore genealógica, ela tem permitido um crescimento na nossa expectativa de vida muito grande. Nossa população, né, então, nesse sentido, ela tem tido uma longevidade maior, mas ela demanda de cuidados maior. Então, nós temos como projeto de governo a criação do Centro Avançado do Idoso, né, que vai integrar a área da saúde com a área de assistência social, para dar um contato maior. Temos também a questão do posto de saúde, né, novo, que vai ter a migração. Acreditamos que ainda esse ano, a atual administração está concluindo o posto de saúde novo. Então, temos o prédio do posto de saúde antigo que vai ficar vago. É um prédio que abrigou por muitos anos, por muitas décadas, serviços públicos, como o de educação anteriormente. Lá tínhamos a Escola Ângelo Mônaco. Tá? Depois, com a criação do município, lá foi instalado o Hospital Municipal. Foi feita toda uma adaptação, toda uma reforma, para que tínhamos naquele período que permaneceu como hospital, e depois ele permaneceu como posto de saúde, por bons tempos. Então, nós queremos dialogar com a Mitra, que é a titular, proprietária, dialogar com a comunidade, que é, na nosso ver, a real proprietária do local, porque foi construído pela comunidade, ele é um patrimônio da comunidade, porque nós temos que dar uma utilização para aquele espaço. É um espaço central, um espaço importante, quem sabe buscar alternativas, algumas nós temos como ideia, por exemplo, talvez transformar o local numa casa geriátrica, um lar do idoso. É uma preocupação muito grande que a gente tem. As famílias estão tendo bastante, né? Os filhos saem, os pais ficam, como cuidar, né? Então tem uma questão dos cuidadores. Então talvez ter um espaço especializado se transforme numa possibilidade de acolhimento, de tratamento digno, e ao mesmo tempo um espaço de aproveitamento, de negócio, né? Porque é um negócio, a saúde também, nesse sentido, ela é um espaço de geração de emprego, de criação de empregos, né? Em toda essa demanda. Então, temos essa preocupação muito grande, Tiago, também com a área da saúde. Além de outras tantas, só que a gente não vai conseguir, porque o plano é extenso, a gente convida depois o pessoal a assistir, né? Acompanhar, desculpa, lá no nosso Facebook ou no plano impresso, toda a nossa programação de ações para esse segmento, né? Candidatos, as nossas cidades como um todo, da nossa microrregião, crescem e se desenvolvem de uma boa forma. Para tudo isso, a gente precisa ter infraestrutura e obras que deem vazão à produção, ao turismo e a todos os campos que querem ser fomentados dentro das nossas cidades. No plano de governo de vocês, quais são as ações voltadas para o setor de infraestrutura? Então, Tiago, né, a gente tem, como a gente colocou lá, a criação do centro de planejamento, tá, para que ele possa estar pensando nossa cidade continuamente, né, que eles possam estar planejando nossa cidade diariamente. Nossa área urbana do município, em 20 anos, ela praticamente duplicou, né? A nossa população urbana duplicou. Hoje nós temos uma população urbana maior que uma população rural, mas infelizmente ela não veio, esse crescimento, essa expansão urbana, ela não veio acompanhada de toda a infraestrutura necessária. Então nós temos várias metas para atuação de planejamento da cidade, no espaço urbano e rural. A gente vai comentar que a gente considera as prioritárias. Primeira delas, pensar em saneamento básico. Nossas redes de esgoto, elas são de 30 anos atrás. É um desafio nosso. Sabemos que a Corsan ela tem um contrato com o município, sabemos que temos um novo plano nacional de saneamento, mas o município tem que atuar. Então nós vamos atuar, esse é o nosso carro-chefe, né? Pensar em saneamento básico. Além disso, nós temos a questão da mobilidade urbana, né? Muito se fala em segunda via de acesso, nós falamos em via de alternativa, nós temos que expandir as vias laterais, nós temos uma via única que cruza toda a cidade,
Quer dizer, que se houver uma ruptura aí, não dá para circular por nenhum lado, outro sentido, leste, oeste da nossa cidade. Então é um pensamento que a gente tem. Questão de passeios públicos também a gente fica muito preocupado, porque o investimento praticamente foi zero nesses últimos 4 anos com o apoio do governo municipal. Temos uma lei que auxilia os projetos de passeio público. Então nós temos que voltar a pensar, nós temos muitas pessoas que utilizam para o trabalho, temos muitas pessoas que utilizam para caminhada, para lazer, então nós temos essa preocupação. E a outra é melhorar, que está interligada com a questão turística, né? É a questão da nossa área central do município. Pensamos que a nossa praça central e o contorno dela foi esquecido ao longo dos últimos anos, né? O centro ele precisa retomar esse brilho que a cidade precisa, né? Que a comunidade quer. Então também vai ser um projeto que a gente vai estar batalhando muito para que ele aconteça. E além disso, não descuidar o interior, né, Rogério? Nós temos a questão da conclusão da pavimentação asfáltica para todas as comunidades rurais. Né, das 13 comunidades que nós temos no município do interior, apenas uma não tem interligação asfáltica, da comunidade até o centro. Então, é um compromisso nosso. Temos a questão da ampliação dos trechos de asfalto. Nas poucas visitas que a gente tem tido oportunidade, ainda pelo início da campanha, tem sido uma demanda quase que de todas as famílias do interior, né, Rogério? Na verdade, eles fazem essa colocação para nós, né? E a gente se propõe a ver a possibilidade e atender, né? Porque eu acho que a gente precisa dar um incentivo maior para eles, né? Para o pessoal do interior. E até porque é um direito de todos. Se uns têm, né, isso cria um direito para os demais. E aí é uma questão de orgulho próprio, é uma questão de valorização das terras, é uma questão de valorização da saúde, por questão de poeira, enfim, é uma questão que é importante, né? Então que a gente vai estar também batalhando muito para que elas ocorram. Né? Então, temos outros projetos, né, relacionados à área de infraestrutura que também estão listados no nosso plano de governo, mas a gente teceu alguns, né, que o tempo nos permite agora, Tiago, e que a gente convida novamente a população para que ela consulte, que ela acompanhe lá nosso plano de governo e possa estar depois nos cobrando, né, para que tudo que a gente... E o que a gente colocou lá é factível, né, é realizável. A gente não está criando expectativas, nós vamos batalhar por todos os itens que a gente colocou lá, seja na área urbana, seja na área rural. Candidatos, nosso último questionamento, né? A modernidade, o progresso, eles trazem inúmeros benefícios para todas as nossas cidades, mas diariamente nos deparamos com notícias não tão boas, envolvendo violência doméstica, tráfico de drogas, alcoolismo, problemas sociais, a miséria das pessoas, a pobreza, entre outras situações. Nesse campo em que temos que falar desse tipo de problema, quais são as propostas de vocês para a parte de assistência social e segurança pública? Bom, no quesito segurança pública, né, eu acho que é o pleito de todas as comunidades regionais, de todos os municípios, que é o aumento do efetivo da Brigada Militar, né? A gente sabe que o Estado há muito vem prometendo a ampliação, mas o Estado tem tido dificuldades em poder cumprir com essa promessa. Nós vamos batalhar a ampliação desse efetivo junto ao governo do Estado, mas, além disso, vamos melhorar a questão de monitoramento. A gente sabe que já existe o projeto de monitoramento, queremos ampliar ele, inclusive para o interior, com ampliação em pontos estratégicos do interior, para melhorar a questão da segurança pública. Questão da iluminação, né, através de substituição de LED, continuar com esse processo de ampliação, né, para outras ruas da cidade, outras áreas do município, também se for possível. E a questão da assistência social que tu levantas, né, Tiago? Nós temos a preocupação de atender a questão da igualdade, né? Diminuir a questão da desigualdade. Temos como projeto lá também a questão da geração ou da oportunização de
programas habitacionais para a população de baixa renda. Nós não temos nenhum projeto nesse sentido ainda no nosso município. Temos o objetivo de atender a questão, né, dos objetivos, né, que são as ODS, né, que é a Agenda 2030, os Objetivos de Planejamento para o Milênio, que eles tratam muito forte lá da questão da igualdade, da busca da igualdade de gênero. Então nós vamos trabalhar muito forte nessa questão dentro do nosso município. Muito bem. Candidatos, nós temos mais 1 minuto para considerações finais, para que vocês tenham o espaço aberto. Então, Tiago, né, e Conecta, a gente agradece o espaço que nos deram. Né, algumas falas foram rápidas, né, em virtude do tempo, que foi bom. E a gente quer solicitar, pedir, né, o apoio para a comunidade de Fagundes, que no dia 15 de novembro confiem no 15, né, agora é 15, votem na gente, né, que a gente, em mim, no Rogério, que a gente vai estar correspondendo às expectativas, né, e às dimensões que o município de Fagundes Varela precisa. Rogério? A gente, da minha parte, também agradeço a oportunidade, né, e as minhas palavras são as do Nelton, né, a gente pede o apoio da população, acreditem em nós, né, a gente está aí, se propõe a fazer um trabalho sério, um trabalho de responsabilidade, e esse é o nosso principal, digamos, assim, é o nosso principal carro-chefe, responsabilidade, seriedade. Então, confie na gente que a gente vai fazer um bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, candidatos. Muito obrigado ao telespectador que acompanhou o Conecta News nessa manhã, recebendo os candidatos à Prefeitura de Fagundes Varela. E amanhã teremos os candidatos à Prefeitura de Guabiju, dando sequência às nossas entrevistas. Nós retornaremos amanhã às 8 horas da manhã. E para você que está conectado, ao meio-dia em ponto, eu retorno à bancada para o Expresso Meio-Dia, as principais atualizações da manhã, na hora do seu almoço. Até amanhã.